Olá, meu nome é Pablo Vilaço, sou crítico de cinema, fundador do site Cinema em Cena, e eu assisti ao O Mundo Depois de Nós, que é um filme dirigido pelo Sam Ismail, acho que é assim que pronuncia o sobrenome, se não for, fica sendo, e que é uma adaptação de um livro, na verdade. Eu não li o livro, não posso falar sobre se é uma adaptação fiel, se não é. Enfim, eu posso falar sobre o filme. O que eu posso falar sobre o filme, infelizmente, não é muito lisonjeiro. Porque, bom, primeiro só um resumo básico da trama principal. Assim, o filme gira em torno de uma família que é vivida pela Julia Roberts, pelo Ethan Hawke, e eles têm dois filhos. E eles vão passar um final de semana para, enfim, eles moram em Nova York para poder espairecer, alugam uma casa, tipo no esquema Airbnb, mais no interior. E enquanto eles estão lá, certa noite, o dono da casa chega com a filha, porque teve um apagão na cidade, ele pede para passar a noite lá. E o que eles vão descobrindo é que várias coisas estão acontecendo, né? Apagões, a televisão sai do ar, e sinal de emergência. E o filme é muito sobre isso, assim, sobre alguns sinais que estão surgindo, coisas que estão acontecendo, a mudança de comportamento de animais, por exemplo, e o que será que está acontecendo. É isso, não vou dar spoiler, tá? Não tem spoiler. Primeiro, eu não consigo me lembrar, nos tempos recentes, de um filme que tem um diretor com tanta necessidade de mostrar para o espectador que o filme tem um diretor. É uma coisa que é irritante, assim, é o tipo de movimento de câmera que eu normalmente falo que mamãe, sou o diretor, assim, o cara querendo mostrar que tem alguém atrás da câmera. Ele não consegue não mover a câmera de um modo que chame atenção para ela. Um exemplo, e de novo, não tem spoiler. Logo no começo, quando eles estão viajando para ir para essa casa, começa um plano, a gente está vendo, eles estão no carro, aí um plano vendo a Julia Roberts conversando, aí a câmera entra dentro do carro, aí a gente vê o Ethan Hawke, de repente vira para trás, a gente vê os dois atrás, a câmera passa o banco de trás e sai pela janela do banco de trás. Para quê? Ele faz uma coisa, é obviamente uma coisa meio assim inspirada, inclusive muito no Filhos da Esperança, do Cuarón, só que ali tinha um motivo. Tem um propósito, não adianta. Essa é a questão que me incomoda muito. É quando um diretor ele toma uma série de decisões estéticas que são muito claras e óbvias para chamar atenção. Tudo bem, não tem problema, chamar atenção, teve uma ideia legal, bacana, mas tem que ter um propósito narrativo sem ser simplesmente o de mostrar que o diretor está fazendo um movimento de câmera que, como é que ele fez isso? Né? Então, no Filho da Esperança, você cria primeiro aquela dinâmica, a brincadeirinha, a conversa entre eles, relaxa o espectador, num plano contínuo, a gente está embarcando a viagem com eles, para de repente acontecer uma coisa que tira eles totalmente do prumo e a gente mergulha naquela tensão que a gente não esperava, como se a gente realmente estivesse dentro do carro. Aqui não. Aqui é tipo, olha o movimento de câmera que eu vou fazer, olha que coisa espetacular. Ou, por exemplo, quando eles chegam na casa, e aí a Julia Roberts está andando pela casa para ver a casa. Não, ele não consegue mostrar através de vários planos ou com corte, o mesmo plano que vai acompanhando. Não, ele tem que subir, aí passa pela parede. Aliás, ele vai fazer isso várias vezes ao longo do filme, mudar de andar, aí a gente vê, né, entre os andares, o concreto, os fios entre os andares. A câmera faz um plongé, ela inverte, ela fica de cabeça para baixo, ela vira, ela passa pela parede, ela sai pelo vidro de um aposento, entra pelo vidro do outro, porque ela está conhecendo a casa. Ou, por exemplo, quando a televisão sai do ar, o Ethan Hawke fala assim, eu vou subir no telhado para ver. E ela fala, não sobe no telhado. Aí a câmera faz uma panorâmica, rapidinho, enquanto ela fala, não sobe no telhado, e volta para... Ou o carro está na estrada, ele está dirigindo. Não pode simplesmente mostrar o carro andando na estrada, não. Começa do lado da estrada, tem um cavalo, aí a câmera vem num traveling, aí a gente vê que está numa grua e ela sobe para mostrar. Quer dizer, tudo ele tem que mostrar assim, tem alguém dirigindo. Sem falar que, de verdade, assim, ele não consegue ver um vidro que não dá vontade dele de atravessar esse vidro. Claro que os vidros são digitais, né? Mas o que eu quero dizer é que, ao longo do filme, sem brincadeira, deve ter uns 10 ou 15 momentos em que ele atravessa com a câmera pelo vidro de uma janela ou de uma porta, ou atravessa pelo teto. E toda vez que ele faz isso, e de novo, fazer uma ou duas vezes, mas toda vez que ele faz isso, não tem nada acrescenta a narrativa, não tem um objetivo tipo, estamos entrando num lugar que não era para entrar, estamos vendo algo que não era para ver. Não, não, não. É simplesmente, a gente tá aqui fora, vamos começar essa cena aqui fora, só para eu poder atravessar o vidro para mostrar o resto da cena lá dentro. É isso. É isso. E é uma coisa absolutamente irritante. E claro, tem que ser, né, quando a câmera está atravessando, tem que ter o sonzinho, porque é óbvio que quando uma câmera atravessa um vidro ou uma parede, esse barulho acontece, é natural, né? É um barulho diegético. Né? A câmera, quando ela atravessa um objeto sólido, ela faz... Então ele coloca... Enfim, é absolutamente irritante. Mas não é só isso. A própria mise-en-scène do filme tem uma série de questões
assim, que são para mim questões básicas que eu fico, de verdade, a minha sensação é de choque, assim, sério, ele fez isso e ninguém falou com ele que tá errado? Vou dar um exemplo, de novo eu tô tendo muito cuidado para não dar spoiler. Vai ser um momento que o personagem do Mahershala Ali, por exemplo, algo está acontecendo, e aí tem a praia e ele vê um relógio na praia, na areia, e ele vai até o relógio e puxa o relógio, enfim, ele puxa o relógio, acontece uma coisa, ele cai. Quando ele cai, ele vê uma coisa do lado dele, também caída no chão. E aí a câmera de novo, né, vai se erguendo e a gente vê que a praia tá cheia de coisas. E não existe a menor possibilidade dele ter chegado perto daquele relógio para levantar o relógio sem ter visto o que estava em volta. Não faz sentido. A não ser que fosse uma coisa assim, e não de novo, isso não é spoiler, porque o filme em nenhum momento sugere que é isso, a não ser que fosse um monte de fantasma, por exemplo, que estava lá e de repente, agora está vendo fantasma que não estava aqui antes. Não. Eram coisas que realmente estavam lá. E ele não vê, porque o Sami Ismail, ele quer o choque dele puxar o relógio, aconteceu alguma coisa, para ele cair, para então revelar o resto. Então encenasse aquele, sei lá, de novo, olha só, de improviso, um pouquinho no alto do barranquinho que tem lá, aí ele cai na praia e ele vê o resto. Mas não, ele já entra na praia, na areia da praia, onde ele veria. Então, quer dizer, é uma falta de... Porque eu não quero ser preciosista. O cinema, ele tem direito a trapacear. Sempre que a gente vê um filme de terror, por exemplo, e alguém tá andando de costas, aí de repente aparece alguém aqui, se a gente for ver de um ponto de vista lógico, é claro que todo mundo ia ver que tinha uma pessoa aqui, mas é aquela coisa assim, se tá fora do quadro, é como se não existisse, então vale para assustar. São trapaças que fazem parte da linguagem. Aqui não, aqui é uma trapaça que ela é tão sem sentido para criar um suspense momentâneo, que qualquer um que veja a cena instantaneamente fala, como é que ele não viu aquilo? Uma outra coisa que ele usa demais é aquele plano em que algum personagem vê algo. Então a gente vê a reação do personagem vendo alguma coisa chocante e ele se detém no rosto do ator durante um tempão para criar aquele negócio. O que ele está vendo? O que essa pessoa está vendo? O que essa pessoa está vendo? Ok, faz isso uma vez, faz 2 vezes, faz 3 vezes. Ele faz isso 500 vezes ao longo do filme. Deixa de ser um recurso narrativo e vira uma muleta para criar suspense artificial. Algo que também tem a ver com mise-en-scène, que aí nós estamos falando do cenário, por exemplo, tem a cama do casal. Aí atrás da cama do casal tem um painel grande que é um mar pintado. E aí quando eles deitam a primeira vez, tem um mar e tem um rochedo. À medida que o filme vai avançando, a água vai subindo no painel pintado. A intenção é óbvia, né? A situação está ficando complicada, então é um simbolismo. Só que quando essa é a questão, aquilo ali é diegético, ou seja, está no universo dos personagens. Não é um símbolo, por exemplo, que está na instância narrativa, é algo que faz parte do modo como a história é contada. Não. O painel, a água, ele está mudando. Então, ou aquilo é mágico, ou o personagem fala, que porra é essa que a pintura está mudando? Porque o mar vai enchendo. Então, quer dizer, é um simbolismo bobo e que não tem como você não ver. Porque se fosse uma coisa discreta, mas não, porque ele se detém, ele quer que você veja isso. Olha só o painel pintado no fundo, como o mar está elevando, porque a tensão está aumentando. Ou tem um quadro na sala também que ele muda completamente. É isso, é uma coisa assim, é algo que ele quer mostrar pra gente que tem uma mão criativa ali, plantando símbolos, plantando significados, enfim. Tem coisas bacanas no filme? Tem, por exemplo, uma imagem que deve estar tendo trailer, mas enfim, de novo, é um navio se aproximando da praia. É uma sequência muito bem construída e é uma imagem que, enfim, cria um suspense. Né? Tem uma outra cena envolvendo vários Teslas, que não vou falar o que é um Tesla, mas tem vários Teslas também interessante. E aí você pode até interpretar, que interessante, né? Porque ele colocou um significado que realmente tem base na realidade, né? Que se tiver alguma coisa envolvida com Elon Musk, em algum momento vai acabar em catástrofe. Então, ok, sem querer ele planta esse significado ali. O que mais? Tem 2 sequências que ele faz montagem paralela, em momentos diferentes do filme, que a gente vê, ele vai cortando de um personagem para outro, enquanto coisas estão acontecendo com esse personagem, e ele consegue criar uma tensão através da montagem ali. As 2 cenas terminam de modo anticlimático, mas vai lá, a construção dessas montagens é muito bem feita. Mas isso são pontos ao longo do filme, né? Porque a ideia do filme é ir criando mostrando que coisas estão acontecendo para a gente criar o que está acontecendo, qual que é a natureza disso. Eu até brinquei no Twitter, o nome desse filme em inglês poderia ser Sam Ismail's M. Night Shyamalan's The Happening,
né? Tipo, Fim dos Tempos, um filme de M. Night Shyamalan, um filme de Sam Esmail. Porque é isso, é uma versão. Ele está brincando de M. Night Shyamalan. Vocês sabem que eu tenho uma série de restrições ao M. Night Shyamalan. Um cara que está tentando imitar porcamente, então é um negócio assim... sem falar que cria um suspense, e de novo, sem spoiler, mas quando você resolve, né, o que é aquilo, de novo, é anticlimático. Em termos de atuação, é isso, ele se cercou de um elenco fantástico. Mahershala Ali é um ator fabuloso, ele traz um peso dramático à cena, ele convence das coisas mais absurdas. Julia Roberts é uma atriz muito carismática, interessante. O Ethan Hawke, eu adoro o Ethan Hawke. Eu não vou... Os atores mirins, assim, a filha caçula do casal me parece que é um crossover com Hereditário. A menina, só que em vez dela ficar fazendo... Ela quer ver Friends. Mas pra mim é um crossover ali de Hereditário sem querer que ele fez. E até com o filho mais velho também, que pode ter alguma outra coisa a ver com o outro lá, enfim. Mas não tem nada... Né? A história não é parecida, não é spoiler não, tá? Mas é porque quando vocês verem o filme vocês vão perceber. Mas as interações são interações, assim, são personagens que eles... na maior parte do tempo, eles são definidos pelo que eles fazem. São coisas, por exemplo, das personalidades dos personagens que mudam de uma hora para outra. Um personagem que se arrepende de ter dito algo, um personagem que fala de um modo e depois se arrepende. A filha do personagem do Mahershala Ali, que é uma atriz, eu esqueci o nome dela, ela faz até uma série muito interessante chamada Industry, e fez também o Bodies, que é uma comédia de terror, que eu acho bem legal. Ela é Road, é o sobrenome dela, esqueci o primeiro nome, mas enfim. Mas ela muda de comportamento, por quê? Porque o roteiro precisa que ela mude de comportamento naquela hora, que precisa que seja combativa, que seja hostil, que precisa que ela seja amiga, enfim. E tem uma cena que é uma cena em que a Julia Roberts dança, e que eu ia até colocar no Twitter, assim, fazer um comentário, mas ainda bem que me deu estalo, assim, eu falei, peraí, deixa eu ver se alguém mais falou sobre isso. Aí quando eu pesquisei Julia Roberts, Elaine Seinfeld. 300 mil pessoas já tinham comentado, falei, então não vou comentar também, mas se você assiste Seinfeld, se você assistiu Seinfeld, você conhece a dança da Elaine, Julia Roberts é uma ótima Elaine. E não, o propósito da cena não é cômico. É uma escolha, ou então ela dança assim, vai ver, eu não sei. Enfim, é um filme que testa a paciência e que no final das contas não justifica. De novo, sem dar spoiler. Mas é um filme que ele tenta, de certa maneira, no seu tema central, refletir questões políticas contemporâneas, que tem muito a ver com a polarização, a fratura interna das sociedades. Ele tenta, de modo simbólico e de modo literal, refletir isso no filme, mas da maior parte do tempo é um discurso que aí, de novo, eu não sei se veio do livro ou se é do Sam Esmail, mas, sinceramente, é niilismo de adolescente. Quando o adolescente quer dizer, nada faz sentido, o mundo não presta, as pessoas não prestam, e aí com um discurso superficial em relação, porque tem um monte de coisa para falar que o mundo não presta, que as pessoas não prestam. Tem várias maneiras que você pode argumentar isso de uma maneira bem convincente, mas não de uma maneira tão superficial, adulta, com a sensação, adolescente com a sensação assim, que é isso, é um discurso vazio. É um discurso, olha como esse personagem é angustiado. É isso. Não tem base, não tem profundidade, não tem um discurso coerente, não tem uma ideologia, nada. É simplesmente um personagem adulto dizendo isso, um discurso bobo, juvenil, niilista. É 2 horas e 20 de filme. Não posso dizer que foram bem investidas, não. Mas... é isso, é um filme que tá aí. E eu posso dizer uma coisa, viu? Se quiser, inclusive, a Netflix quiser depois lançar uma propaganda pro filme, quiser colocar, eu vou dar uma frase. O Mundo Depois de Nós, o filme mais dirigido do ano. Uma frase, o filme mais dirigido do ano. Um grande abraço, bons filmes.